Boa tarde, galera. Tudo bem? Isso aí, ó. Vou vir com o segundo capítulo do livro, tá? Que eu estava lendo. Você que viu o primeiro capítulo, eu comentando o primeiro capítulo. Terminei agora o capítulo 2 e eu vou dar uns insights que eu peguei lá, hein? Umas ideias, beleza? O que o livro falou no capítulo 2. Tamo junto. Gente, foi um pouco difícil ler o capítulo 2 devido à correria, mas entre um afazer e outro, até mesmo entre um cliente e outro, eu consegui terminar o capítulo 2. E o título do capítulo 2, A Verdade Dói. Esse livro aqui, ó, Nada Pode Me Ferir. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês agora, tá bom? No capítulo 2, gente, ele já está rapaz, tá? Conta um pouco ali da infância dele, mas o foco principal é ele já adolescente, já finalizando aqui o ensino médio, tá? Então conta um pouco dessa fase da vida dele. E ele encontrou muitos desafios, ele tinha muitos problemas, com traumas devido à infância do pai dele, né, da mãe dele, como eu já falei no capítulo 1. E foi surgindo novos desafios na escola, ele não conseguia aprender devido ao grau de traumas que ele viveu. Ele tinha dificuldade para aprender. Então, ele decidiu, como ele tinha dificuldade para aprender, ele decidiu colar dos alunos. Então, pelo que deu a entender aqui, o livro fala que no tempo que ele estudava, as provas eram iguais, né? Então, ele colava e foi passando ali os anos sem saber ler, sem saber resolver ali as questões da escola, e ele colava. E assim ele foi passando os anos. Gostava muito de jogar basquete e ele se destacava porque ele jogava bem basquete. E, gente, ele sofreu também muito com racismo devido à cor dele, né? E tinha muito preconceito, como até hoje tem, né, gente? E ele sofreu com essas partes. Chegou o ponto dele um dia vir de uma festa e um cara, simplesmente pela cor da pele dele, apontou uma arma para ele e fez menção que iria atirar, mas acabou que não. Então isso traumatizou ele ao ponto dele nem andar naquela rua, fugir daquela rua que aconteceu isso. E então, devido a muitos traumas, muita zombaria, a dificuldade de aprender, problemas com a mãe dele também teve muita dificuldade por traumas passados, tentou arrumar um rapaz, um homem na verdade, e esse homem acabou sendo assassinado. E quando eles pensaram que a vida ia ser legal, que estava encaminhando bem, ele viu a mãe dele bem com esse novo relacionamento, esse homem foi assassinado e as coisas pioraram. Então ele, no meio desse caos, ele criou uma casca, ele mudou o estilo de roupa dele, ele virou um valentão. Ele não se preocupava com as roupas, usava roupa largas, com as calças caindo. Segundo ele fala que não usava cinto, e virou ali, se ajuntou com outras pessoas que aprontavam na escola, virou ali os populares da escola, as pessoas temidas, né? Porque eles não tinham compromisso e só viviam de bagunça, de zoeira, e isso era a forma que ele encontrou para não ser zoado, não ser maltratado. E aí ele passou a ser aquela pessoa que maltratava os outros e zoava os outros, sem ter compromisso algum.
E chegou o ponto que a mãe dele recebeu uma carta que ele seria expulso da escola. Na verdade, que ele iria repetir, salvo engano. E ali, a mãe dele não cobrou ele, porque ela não tinha mais forças, não tinha psicológico para entrar em conflito. Ela já via que ele já tinha se entregado para bagunça, para baderna, e ela não cobrou ele, falou que ele ia ser expulso. E aqui entra o título desse capítulo, A Verdade Dói, que ele viu essa situação. Ele também tinha tentado entrar nas forças aéreas, né? Forças armadas, e ele foi reprovado, porque quando ele chegou para fazer a prova de todo mundo lá era diferente, então ele não conseguiu colar, que era o que ele melhor fazia. Ele só colava nas provas porque as provas eram iguais. Quando ele foi fazer essa prova das forças armadas aéreas, né? Ele ia colar também. Chegando lá, para a surpresa dele, não tinha como colar porque as provas eram diferentes. E ele tirou uma nota muito baixa. E aí nesse dia, que é a virada de chave do capítulo 2 aqui, ele olha para o espelho, aí ele, segundo ele estava gordo, ele era burro, não entendia nada, segundo ele, as palavras dele, por isso que o título A Verdade Dói. Ele fez um raio-x da vida dele, dos traumas dele, do que ele tinha se tornado. Ele era uma pessoa acima do peso, gordo, segundo ele fala que ele era gordo, e ele começou a falar com ele no espelho. Ele teve algo que eu e você temos que ter na nossa vida, a autorresponsabilidade. Até então ele sempre se vitimizou, sempre culpou todos, os racistas, os pais dele, a situação que ele viveu. Mas naquele momento, olhando no espelho, ele disse que para ele mudar de vida dependeria dele. E ele começou a falar que ele não estudava, que ele estava gordo, que ele tinha que mudar de vida. Ele começou a culpar ele. Ele assumiu, na verdade, a responsabilidade da vida que ele vivia. E só ele poderia também mudar o jogo dele. E aí ele chama do espelho sujo, muito interessante. E nesse espelho ele fez uma mudança. Olhando para aquele espelho, ele traçou um plano, um objetivo, um propósito definido, que ele queria mudar o corpo dele, ele queria aprender a ler, a estudar, o foco dele era entrar nessas forças armadas. E ele fez o teste por 2 vezes, na terceira, salvo engano, ele passou com a nota mínima, que aí é o começo do capítulo 3, depois eu vou vir falar com vocês. Mas ele fez tarefas, gente, é muito importante. Ele traçou um plano, ele pegou uns papelzinhos, colocava lá no espelho os objetivos dele, de arrumar a casa dele, de fazer exercício físico, de se dedicar para a mudança de vida que só dependia dele, não mais da situação a situação difícil que ele viveu. E aí ele diz, para finalizar, gente, por isso o título A Verdade Dói, porque ele entendeu que só ele poderia mudar a realidade da vida dele. Ele traçou um plano e ele executou o plano e ele foi para cima e ele fez a prova e ele passou na prova. Antes disso, ele aprendeu a ler, que ele estava no ensino médio e ele dizia que a leitura dele era como uma pessoa da 4ª série. E eu me identifiquei muito com essa parte, porque eu também sempre tive dificuldade em aprender na escola devido a alguns problemas que eu já tive no passado. Eu tinha dificuldade, eu reprovei a 4ª série e eu não sabia ler também, tinha muita dificuldade de ler. E graças a Deus já escrevi um livro, gosto de ler hoje, gosto de estudar. E ele fala sobre isso. Ele fala
que ele teve que encontrar o jeito que para ele fazia sentido ele aprender. Os professores ensinavam, ele não entendia, não aprendia, mas ele tinha que transcrever tudo que ele aprendeu na escola, ler e reler, e ele criou um método dele de estudo, e dessa maneira ele começou a memorizar e aprender, e ele desenvolveu a leitura dele, ele desenvolveu a comunicação dele, ele começou a treinar, ele perdeu quilos, ele corria na cidade dele e ele queria entrar nessas forças armadas, e ele conseguiu. Pela terceira vez ele tirou a nota mínima e conseguiu. E de tudo que foi falado aqui, pega o que é bom, aplica na sua vida, não culpe mais ninguém, tome a responsabilidade da sua vida, crie um plano, execute e mude a sua realidade. Certo, gente? Então, pega aí os conselhos do capítulo 2 e vai pra cima. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Se você se coloca no lugar de vítima, você nunca vai ser o protagonista da sua história. Para de culpar os outros, e ainda que foi culpa dos outros, levanta e vai pra cima, que você vai conseguir realizar os seus objetivos com a ajuda de Deus.